Esse aí sou eu indo ver Homem-Aranha através do Spider-Verse pela segunda vez. Como o ingresso de cinema costuma não ter um preço muito convidativo, ainda mais se você não é um estudante como eu costumo não ir muito. Até porque o ingresso.com cobra uma taxa escrota e eu não sou idiota de ficar pagando taxa. Às vezes. Enfim, tudo isso pra dizer que eu não vou em cinema regularmente, e muito menos pra ver o mesmo filme mais de uma vez. Eu fiz isso ano passado, acho que só 2 vezes. Uma pra ver tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e outra pra ver Morbius. Eu não vou me explicar sobre Morbius. Como eu havia dito em uma análise que eu escrevi lá no Letterboxd sobre esse filme do Homem-Aranha, eu tava com expectativas bem razoáveis pra esse segundo filme. Afinal, o primeiro havia sido tão bom, mas tão bom, que era difícil esperar que o segundo fosse superar de uma forma tão sólida. Mas superou. Doideira, né? Superou em história, superou em animação, e até mesmo alguns dizem que superou na trilha sonora. Aí eu discordo, mas eu também não julgo quem concorda. O Metro Boomin mandou muito bem também. Depois que eu saí do cinema, o shopping já tinha fechado. Você sabe, dia de domingo eles fecham cedo, e a sessão tinha acabado mais de meia-noite, então não restava muito mais do que só sair e pedir um Uber pra casa. O negócio é que durante o caminho pra casa eu realmente não conseguia parar de pensar sobre como mesmo um filme tão completo, sendo o Homem-Aranha no Aranhaverso de 2018, ainda tinha possibilidade de melhorar tanto. E aí que veio um estalo na minha cabeça. E existem muitas franquias, eu até arrisco dizer a maioria delas, que seguem esse mesmo roteiro. O primeiro filme sendo bom, e o segundo sendo melhor ainda. Capitão América 1 e o Soldado Invernal, Shrek 1 e 2, e até mesmo o Homem-Aranha do início dos anos 2000, aquele lá do Sam Raimi. E claro que isso não é regra. Carros e Pânico 2 são bons exemplos. Nem sempre essa máxima do segundo filme tá correta. Mas o que normalmente faz uma continuação ser boa e o que faz ela ser ruim? Na minha volta pra casa eu ainda fiquei pensando nisso e eu queria trocar esse papo com vocês. No mínimo parece algo realmente interessante de se pensar. Todo mundo em algum momento se sente preocupado com o seu futuro e com que carreira profissional tu pretende seguir. É uma preocupação normal. E se a gente for pensar em uma profissão, é legal que seja uma profissão que você vai ser feliz fazendo. Esse vídeo ele é patrocinado pela Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, ou para os mais chegados aqui no canal, a EBAC. A EBAC já apareceu outras vezes e alguns de vocês já sabem, ela oferece dezenas de cursos profissionalizantes em diversas áreas. Se para você a área dos jogos é mais interessante, você não fica para trás aqui, tendo desde cursos de programação em Unity, Unreal, como outras áreas muito menos conhecidas, mas também muito importantes, como a parte artística do seu jogo, a parte do design. Ou se você está pensando em algum dia se tornar um cineasta, produzir o seu próprio filme e consequentemente uma continuação desse filme, a área de audiovisual da EBAC é perfeita para você, com cursos desde como criar um bom roteiro até a pós-produção do seu longa. Foi um bom gancho, vai. Clicando em cada curso, você consegue ter uma noção muito boa sobre o que você vai aprender, desde a introdução até o mais avançado, e não só isso, como até informações de carreira, como salários, busca pela profissão no mercado de trabalho e até uma projeção real do seu currículo após feito o curso. E olha, você sabe bem, qualquer informação sobre o mercado de trabalho já te dá um impulso muito bacana para você começar de algum lugar. E os vários cursos da EBAC ainda contam com promoções muito boas de 30, 40, 50% de desconto. E utilizando o cupom TROPIA200, você ainda ganha mais um desconto de R$200 na compra de qualquer curso que você quiser. E olha, não sou eu que tô dizendo que a EBAC é boa não, tá? É só você ler o feedback de qualquer aluno que já participou de qualquer um dos cursos que você consegue perceber que eles realmente têm qualidade. Então, se esses questionamentos sobre o futuro acabam passando pela sua cabeça e você não quer ficar para trás, entre aí no link da descrição, dá uma olhada no site, vamos preparar e guinar esse futuro da melhor maneira possível. Obrigado, EBAC, e de volta pro vídeo. Bora pegar um filme que todo mundo gosta, vai. O Homem-Aranha do Sam Raimi, aquele que eu citei ali atrás. Todo primeiro filme de qualquer franquia tem um dever sólido de te apresentar o universo em que você será inserido por toda a história e também alguns personagens importantes, como os interesses do protagonista, amigos do protagonista, vilões e o próprio protagonista. Nesse caso, Peter Parker. Quando você tem tanta coisa pra explicar e pra consolidar na cabeça do seu público, é normal que o primeiro filme gaste uma parcela de tempo considerável te introduzindo tudo isso. Lá ele. O Peter aparece como um fracassado que ninguém dá a mínima. A Mary Jane é apresentada como a única pessoa que parece algum tipo de empatia por ele. O Harry Osborn é introduzido como filho do grande cientista Norman Osborn e também como o melhor amigo do Peter Parker. A relação dele com a Mary Jane vai se aprofundando até que ele finalmente é mordido pela aranha radioativa e então começa o arco para explicar o segundo protagonista dessa história, o Homem-Aranha. E seguindo todas as explicações, momentos de descoberta, motivações do vilão, motivações do próprio Harry, a morte do tio Ben como um catalisador moral pro Peter, o filme acaba levando um pouco mais de 1 hora pra te introduzir e consolidar tudo isso na sua cabeça. E depois disso ele pode seguir com a trama principal do longa, que é a batalha dele contra o Duende Verde, enquanto ele se fode muito pra aprender na marra como lidar com o fato de ter se tornado um super-herói tão do nada.
E como o filme precisou passar 60% da sua duração estabelecendo todo o universo do Homem-Aranha, é natural que ele não conseguisse se aprofundar muito nos personagens. Claro, você ainda consegue sentir a frustração do Peter e da May ao perder o tio Ben, você consegue entender a situação escrota que a Mary Jane vivia com seu pai abusivo, e você até consegue mesmo ter empatia pela frustração que o Harry sente ao ser considerado um filho secundário pelo seu pai, mas qualquer coisa que passasse de uma ou duas cenas iria alongar muito a duração do filme. Não tinha tempo pra isso. E isso não é necessariamente um problema, principalmente quando você vai continuar essa história em outras partes. Quando a gente chega em Homem-Aranha 2, uma coisa é muito certa. Você provavelmente já conhece o Peter Parker, o Homem-Aranha, a Mary Jane e todo mundo. O filme não precisa ficar 30 minutos mostrando a adaptação do Peter ao se tornar um super-herói, porque nesse ponto da história, o filme já sabe que você faz muita ideia do que está acontecendo. Ou pelo menos ele acha que você sabe, você entendeu? E isso acaba sendo o grande triunfo de uma continuação, porque ao você ter um tabuleiro com peças extremamente bem desenvolvidas, você ganha muito mais tempo para poder aprofundar mais essas peças. No caso do segundo filme, o Peter começa a perceber que ser um super-herói pode sim ser foda pra caramba, mas aquela frase que o tio Ben disse lá atrás, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, era muito mais sobre o fato de aceitar que a gente não pode ter tudo, e em dado momento é necessário sacrificar para um bem maior, do que algo sólido como lutar pela morte de um ente querido. O Peter percebe que ser um Homem-Aranha estava arruinando a sua vida pessoal. Ele não conseguia se manter em um emprego, ele não conseguia estudar direito e muito menos dar atenção para as pessoas que ele amava. E essa se torna a grande responsabilidade que ele precisa carregar. Nesse filme você entende e se identifica muito mais com o Peter. E todo esse estresse que ele passa na vida pessoal acaba sendo traduzido para o próprio Spider-Man perdendo seus poderes. O Peter sempre usou a roupa e os poderes do Homem-Aranha como um escapismo da sua vida. Desde a morte do seu tio, ele tenta salvar outras pessoas como uma forma inconsciente, ou até mesmo consciente, de se redimir e diminuir um pouco da sua culpa que ele mesmo sentia. Mas a partir do momento que ele percebe que até mesmo no escapismo dele, ele não consegue fugir dos problemas, ele surta. Então ele abandona o seu grande poder. Mas esse é o ponto do filme. Não dá pra abandonar o grande poder, porque as responsabilidades não vão magicamente sumir também. E assim você consegue entender o Homem-Aranha e o Peter como personagens muito mais complexos do que apenas um super-herói que faz boas piadinhas e um nerd odiado por todos. Você entende o peso que a morte do seu tio e seus poderes acabam tendo na sua vida. Muito mais do que aquela cena do primeiro filme dele matando o cara que matou o tio dele. Aquilo ali foi um momento de vingança, um momento de raiva. Aqui ele tá lidando com os próprios demônios da cabeça dele. Algo que era muito mais difícil de se aprofundar em um filme que perdia muito tempo tentando explicar os personagens primeiro. Aqui ele passa a precisar se entender como ser humano, para assim conseguir conciliar suas duas vidas e voltar a ser o Homem-Aranha que todos precisavam que ele fosse. E eu sei, eu me alonguei muito nesse segundo filme, mas foi justamente pra você perceber como a discussão acerca dele é muito mais rica. E olha que eu nem falei do Dr. Octopus, que é um vilão muito melhor que o Osborn, da própria Mary Jane e o luto da May. May é essa que protagoniza a cena mais bonita do filme com o Peter, na minha opinião. E esse aprofundamento que eu falei do segundo filme do Homem-Aranha acontece em boa parte das boas continuações. Por exemplo, por que Gato de Botas 2 é melhor que o primeiro? Porque ele cria uma vulnerabilidade em um dos personagens mais invulneráveis da DreamWorks. Ao fazer o Gato de Botas ter apenas mais uma vida, ele acaba meio que sendo forçado a amadurecer e aprender que as suas ações têm sim consequências, tanto no quesito profissional, sendo esse herói lendário que não liga pra morte, quanto pra vida pessoal, sendo esse gato medroso que não consegue aceitar nenhum compromisso, bem quando ele foge do casamento com a Patamansa. E a morte acaba servindo muito bem como esse medidor no filme. A partir do momento que o gato começa a lutar por quem ele ama, e não mais por ele mesmo, ela percebe que não tem mais motivo para ir atrás dele. Ele finalmente mudou e se tornou um gato melhor. Então quando você junta um personagem já estabelecido, uma história bem escrita e um impacto emocional muito forte, é quase como uma fórmula para o sucesso. Mas assim, eu disse que esses ingredientes são quase como uma fórmula para o sucesso. Quase, porque a gente sabe muito bem que nem sempre é assim que a banda toca. Pra entender por que as pessoas não gostam de Carros 2, a gente precisa primeiro entender Carros 1. Assim, eu particularmente não gosto da franquia Carros. Eu já fiz uma tier list no meu canal secundário mostrando muito bem isso pras pessoas. Mas isso é bem pessoal meu, tá bom? Eu não acho que Carros é horripilante, é ruim não. É algo meu. Eu sou chato mesmo. Foi mal. Carros 1 é uma história de corrida. São literalmente carros, né? Mas acima de tudo, é uma história sobre egoísmo e amizade. O Relâmpago McQueen quer vencer a sua primeira Copa Pistão e se consagrar como novato, prodígio ou alguma coisa do tipo. Ele corre ao lado de grandes nomes como o Chick e o Strip, que eles chamam de rei nesse filme. Na sua forma arrogante de correr, ele acaba se achando superior aos outros e não para pra pegar pneus novos. Isso faz eles estourarem na última volta e os três empatarem a corrida juntos. Depois dessa introdução do Relâmpago McQueen como personagem, que eu devo dizer que é bem decente, uma nova corrida é marcada, na Califórnia, e ele segue viagem com o Mac, que é esse caminhão aí. Algumas coisas ruins acontecem, o Mac acaba dormindo, os carros escrotos assustam ele, e o McQueen é acidentalmente jogado pra fora do caminhão.
Isso faz ele se perder e parar em Radiator Springs. Radiator. Não sei como é que fala essa porra. E lá ele conhece toda a galera da franquia. A Sally, que se torna seu interesse amoroso, o Doc, que se torna como um mentor rabugento pra ele, e o Matter, que vira o seu melhor amigo. Ao perceber que ele não estava sozinho nessa, e finalmente ter ganhado um motivo a mais pra correr, que não fosse só ele mesmo, ele vence os obstáculos e acaba tomando a liderança na Copa Pistão. Até perceber que um dos seus adversários, o Rei, se acidentou. E é aí que a gente percebe a evolução do personagem do Relâmpago McQueen de um carro arrogante e egoísta para alguém que se importa até mesmo com seus próprios adversários, desistindo da sua vitória para ajudar o Rei e assim evitar que ele tivesse o mesmo fim trágico do Doc. E é isso, uma boa história sobre amizade, com começo, meio e fim, McQueen evoluiu e legal. O negócio é que veio o Carros 2 e destruiu completamente o que o primeiro filme construiu. Assim, eu vou ser justo, é que destruiu completamente. Esse filme também fala sobre amizade, sobre sede de vitória. Ele fala de amizade quando a união do Mate e do McQueen é posta à prova após vários incidentes terem acontecido, como a vergonha que o Mate faz o Relâmpago passar, ou ele ter atrapalhado a corrida e feito o próprio McQueen perder. Tudo isso pôs a amizade deles à prova e fez eles se sentir um lixo, assim como fala sobre essa sede de vitória porque o McQueen quer vencer o Bernoulli e se consagrar o melhor do mundo. O problema do segundo filme é todo o resto, porque o segundo filme gasta tanto tempo criando e aprofundando uma subtrama sobre cientistas alemães querendo sabotar corridas para forçar todos os carros a pararem de usar energias renováveis e voltarem para o combustível fóssil, assim favorecendo a indústria petrolífica, enquanto um grupo de espiões britânicos tenta parar, fazendo o Matt se tornar por engano um espião também, se tornando muito mais uma adaptação animada de qualquer filme do James Bond do que realmente um filme normal de carros. É confuso, é caótico, é esquisito, carros agora têm armas, podem voar, eles viram barcos. O carro vira barco, porra! O que é isso? O McQueen acaba se tornando um coadjuvante da sua própria corrida. Nenhum dos personagens principais, tirando o Matt, é bem utilizado. E no final parece que toda a construção do primeiro filme é jogada por água abaixo. Eu adoro esse filme, na real. Justamente porque Carros 2 quis fazer muito. Quis introduzir algo completamente novo em uma base que não era ideal pra isso. A história não é necessariamente de todo ruim, mas da forma que ela foi colocada e na franquia que ela foi inserida, fica tão forçada e fora do eixo que os próprios fãs de carros não conseguem curtir. Mas, de todos os males, eu no mínimo acho Carros 2 um filme ousado, porque pelo menos eles tentaram muito. Foi um filme que pecou pelo excesso. O problema é quando a sua continuação é ruim, justamente por você não ter feito nada demais. Sim, eu vou falar de Homem-Aranha de novo porque eu gosto muito desse cara aí. Você me deixa. Eu não tô dizendo que o primeiro filme do Amazing Spider-Man é incrível, eu só tô dizendo que o segundo é pior. O primeiro filme segue a mesma ideia de qualquer introdução ao universo do Homem-Aranha. Eu particularmente não gosto muito da forma que o Peter Parker desse filme é escrito, muito menos como o Homem-Aranha é muito mais sádico e simplesmente vingativo. Mas tudo bem, nesse ponto aí tem quem goste, eu não vou ficar reclamando aqui não. O problema é que no segundo filme parece que houve algum tipo de conflito na mesa dos roteiristas, porque eles acabaram criando tantas subtramas que você acaba não se envolvendo em nenhuma delas. Tem o Peter aficionado em achar os seus pais, algo que acaba se tornando até prejudicial para a mensagem da própria história, já que a ideia é que qualquer um pode usar a roupa e ser o Spider-Man, mas nessa busca ele acaba descobrindo que no fundo era algo destinado, algo que só o Peter Parker poderia ser. Também tem um romance dele com a Gwen, que eu não diria que é particularmente ruim, eu só diria que é inoportuno. Durante a época das filmagens, o Andrew Garfield e a Emma Stone realmente tiveram um caso, e as cenas deles juntos são bem agradáveis porque elas são orgânicas, só que elas não levam a lugar nenhum, e duram tempo demais. Tipo, desculpa, eu não tô nem aí pra esses dois, tá ligado? E o problema é que, mesmo tendo uma química bacana, porque eles namoravam na época, eles foram escritos tão de qualquer jeito que a morte do pai da Gwen se torna algo foda-se. A questão do Homem-Aranha com Harry Osborn é algo que simplesmente também não entra na minha cabeça. Porque é uma questão tão boba de... eu preciso do seu sangue pra poder não morrer. Ah, mas o meu sangue não vai ajudar em nada. Ah, mas eu preciso. Ah, mas eu não vou dar. You're a fraud, Spider-Man! E aí ele se torna o Duende Verde e mata a Gwen. Pensa nesse arco de vilania do Harry Osborn acontecendo ao mesmo tempo que o Electro acontece. É tosco, é sem peso nenhum pra história, parece que ele só serviu pra poder pôr a Gwen em perigo no final e você já sabe. Algo que facilmente poderia ter sido encaixado na trama do Electro, mas não foi. E falando na porra do Capeta Azul, tem a trama Homem-Aranha vs Electro. Que Jesus do céu, que vilão estranho, tá? E é engraçado porque essa, em teoria, devia ser a trama mais legal do filme. Afinal, se tem uma coisa que a Amazing Spider-Man tem de bom, são seus efeitos,
efeitos, suas lutas, é a parte do Spider-Man mesmo. O orçamento pra esse filme ele foi gigante, ele foi papo mesmo de orçamento de grandes filmes como Vingadores mesmo. Então as lutas deviam ser fodas. E agora eu preciso ser justo. As batalhas elas são realmente bem legais de ver. Principalmente pelo fato do Electro ser extremamente rápido e todas as cenas de luta parecerem uma corrida frenética. E também porque eu sou um animal e qualquer coisa brilhando na minha frente eu já fico fascinado. A parte humana do Homem-Aranha com o Electro é tosca, porque a construção do personagem do Electro é totalmente jogada. Ele se torna o maior fã do Homem-Aranha por ele ter salvo e lembrado do seu nome, e ele se torna o maior inimigo do Homem-Aranha justamente quando ele percebe que nunca foi importante para começo de conversa. E assim, isso até poderia ter sido impactante se os roteiristas tivessem aprofundado melhor a relação dele com o Aranha, ou talvez só aprofundado o espectador com o próprio Electro. Porque assim, uma coisa é clara, ele tem problemas psicológicos, mas nunca é explicado nada. A gente não sabe o que ele tem, a gente não simpatiza com sua condição, a gente nunca vê o ponto de vista dele. Aí quando ele é traído, entre aspas, pelo Homem-Aranha, a gente fica... foda-se, quem é você, tá ligado? E o filme acaba não tendo peso algum, justamente porque ele não se esforçou o suficiente em nenhuma subtrama. E assim, vocês podem falar, poxa, mas tudo isso seria aprofundado num terceiro filme. Mas assim, cara, eu entendo isso, só que eu acho que um filme ele precisa pelo menos terminar algo bonitinho. Porque até a trama do Harry Osborn ficou pro terceiro filme, essa trama do pai ficou pro terceiro filme, tudo parece que ficou pro terceiro filme. Você tem que terminar algo legal, porque a única trama que ele terminou de verdade foi a da Gwen. A Gwen morreu. E foi do Electro. E no final até termina com uma luta contra o Rhino. Então parece que ia ter mais coisa ainda. Tanto Carros 2 como Amazing Spider-Man 2 se viam nesse mar de possibilidades de fazer algo grande, mas se perderem no caminho, e serem apenas muito confusos. Um extrapolando totalmente a lógica do seu universo, e o outro só sendo medíocre mesmo. Enfim, Spider-Verse 2 me deu uma inspiração muito grande pra esse vídeo. Essa aí é a minha reação ao sair da sessão de madrugada completamente extasiado com o que eu tinha acabado de ver. E ele acabou se tornando um filme muito melhor que o primeiro justamente pelos pontos que eu dei ali atrás. Assim, tudo se baseia em um bom roteiro, uma boa direção e, claro, uma sacada, uma ideia com grande potencial, bem como a ideia do Gato de Botas 2 ter surgido após um ataque cardíaco sofrido pelo Antônio Bandeiras, o próprio dublador do gato. Agora, todo esse vídeo aqui, ele não se aplica a trilogias e eu quero que isso fique bem claro. Porque ter uma ideia boa é difícil. Ter duas ideias é mais difícil ainda. Agora, ter três, meu Deus do céu, assim. Os que conseguem, meus parabéns. Normalmente não conseguem. Às vezes uma ideia surge do nada e arrebata tudo. Ou às vezes você é Jogos Mortais e essa ideia nunca mais surge depois da primeira vez. Eu odeio as continuações desse filme. Sério, olha a desgraça dessa armadilha. Como é suposto alguém sair dessa porra?